Aí a gente está aqui. Deixa eu tentar abrir aqui essas questões de tecnologia. Ah, não, está aqui. Beleza. Irmãos, nós estamos no nosso período de férias, né, da nossa IBD, e o pastor Tiago, ele passou para a gente. Nesse mês de janeiro, os professores da IBD estão falando sobre o nosso tema, que é o tema da igreja. Obrigado, Deus. Que é o tema que a nossa comunidade usa, que é o Ragu. Né? Para aqueles que estão nos visitando, Ragu é um acróstico que significa hospitalidade, amor, generosidade e unidade, correto? Então esse é o nosso Ragu. E o pastor Tiago, na verdade, ele passou um desafio para a gente, que seria falar o Ragu dentro dos profetas menores, que são os profetas que nós estamos estudando, né? O nosso estudo da nossa IBD no ano de 2023 foi acerca dos profetas menores. E nós passamos por 5 profetas menores. Nós passamos por 5 profetas menores, né? Começamos com o profeta Joel, Obadias, Joel, Jonas, Amós e Oséias, correto? Se eu não me engano, são esses, né? Nós pegamos os profetas por ordem cronológica. Então, a gente tem ali, basicamente, os profetas começando por Obadias, a partir ali de 1800 a.C., nós chegamos até o profeta Oséias, que é contemporâneo à queda do Reino do Norte. E aí o pastor me passou essa incumbência, né? Essa alegria de poder trazer aos irmãos o Ragu dentro dos profetas menores. E aí eu pensei muito, falei assim, rapaz, como é que eu vou falar do Ragu dentro dos profetas menores, né? E eu pensei e gostaria de refletir com os irmãos um pouco acerca do precedente ou do antecedente ao Ragu. Quais que seriam os pressupostos da nossa comunidade para chegarmos ao Ragu? Né? Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo olhar para trás. Antes da gente chegar no amor, na hospitalidade, na unidade e na generosidade, o que eu preciso ter? Então, eu gostaria de fazer essa análise com os irmãos, de olhar para trás, ver quais são os pressupostos, olhar o Ragu por um outro ângulo de vista. Eu vou olhar por detrás. E tendo por pano de fundo os 2 profetas menores. Foram 2 profetas que eu tive a oportunidade de trabalhar com os irmãos e que eu aprendi muito com eles, que são os profetas Jonas e depois o profeta Oséias. Então essa é a proposta dessa manhã, beleza, gente? Nós vamos olhar por detrás do Ragu e tendo como pano de fundo os 2 profetas Jonas e o profeta Oséias. Por que eu vou invocar esses 2 profetas? Porque, assim, da maneira como eu percebi os 2 profetas, eu vi que eles tiveram condutas, resultados diferentes face às circunstâncias que lhes aconteceram. É isso. Então, o profeta Jonas passou por algumas circunstâncias e teve uma reação, teve um resultado. Já o profeta Oséias passou por algumas situações e teve um outro resultado. Então a gente no final vai contrapor esses 2 resultados aí e a gente faz a síntese, beleza? Tranquilo, né? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção? Olhando para o Ragu e olhando a sua condição de existência, né? Eu faço a seguinte pergunta e me fiz essa pergunta. Nós, como indivíduos, como seres humanos, somos naturalmente capazes de amar, sermos generosos, sermos uno e sermos hospitaleiros? Será que nós somos capazes, como seres humanos, de produzirmos
como resultado o ragu por nós mesmos e naturalmente? Aí eu pedi a ajuda do apóstolo Paulo, peguei um texto dele, que está em Romanos capítulo 7, versículos 18 a 21. Quem tiver pode ler para a gente, Romanos 7, 18 a 21. Ah, está projetado? Lê para a gente então, Eus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isso Paulo fala bastante tempo depois da sua conversão. Então, assim, essa pergunta que eu fiz a mim mesmo e transmiti aos irmãos, na verdade, é uma pergunta retórica, né? Nós não temos bem em nós, por nós mesmos, né? Nós temos o mal que habita em nós. E é muito interessante esse texto de Paulo, porque ele vai continuar, né, ali, e ali, na verdade, ele está finalizando, né, todo um pensamento, porque em Romanos, que é o evangelho de Paulo, ele está tratando a questão da graça, né? Ele está fazendo um grande estudo acerca da graça, ali no capítulo 7, 8, e ele vai terminar no capítulo 11. Mas aí o que nós temos aqui? Que Paulo afirma que em nós mesmos não há bem algum. E eu achei interessante que eu fui dar uma olhada fora também das Escrituras. E existe dentro da filosofia, aproveitar que o pastor Tiago não está aqui, ele é bom na filosofia, né? Mas existe dentro da filosofia dois filósofos que eles andam meio que em rota de colisão nesse aspecto, a natureza humana, que é Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. O Hobbes, ele fala o seguinte, que o homem é o lobo do próprio homem. Então o Hobbes entende que dentro de nós, naturalmente, não há nada de bom. Aí ele concorda com Paulo, né? Já Rousseau não. Rousseau fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu achei interessante esse trechinho aqui de Rousseau, eu copiei aqui, ele fala assim, ó, no estado de natureza, os homens podem todas as coisas, e para tanto, utilizam-se de todos os meios para atingi-las. Vê se você consegue perceber a conduta humana, né? Principalmente na sua essência, né? Conforme esse autor, né, conforme Hobbes, os homens são maus por natureza, pois possuem um poder de violência ilimitado. Irmãos, isso aqui eu acho tão atual, né? A gente, a cada dia que você... Eu não vejo porque eu já não dou conta psicológica, mas se você vira o jornal, né? O jornal aí... Lá no Rio de Janeiro, não sei se tinha aqui, mas lá no Rio de Janeiro tinha um jornal impresso chamado O Povo, lembra? Lá no Rio, não sei se tinha aqui. A gente brincava que se você pegasse o povo e torcer, saía sangue, né? Então, assim, a gente, quando lê esse tipo de jornal, quando assiste alguma coisa, a gente se surpreende com a maldade humana. Porque parece que não tem limite mesmo, né? Quando você se assusta que aconteceu algo ruim, vem algo depois e piora mais ainda. Então, para Hobbes é isso, é a nossa natureza. E aí, eu olhando para Hobbes, olhando para Paulo, eu achei que o pastor Pedro não ia estar aqui hoje, aí eu escrevi assim, como o pastor Pedro, né, estabelece o ragu como um objetivo da nossa comunidade, se nós, individualmente, não conseguimos praticar o ragu. O homem não consegue praticar o ragu. Se o mal já habita em nós, como que eu vou praticar o ragu? Se o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse já está em mim. E aqui é interessante que Paulo, eu vou terminar essa partezinha aqui, falando lá de Paulo, desse texto também de Romanos, Paulo vai falar um negócio muito interessante. Eu sou o pecado. Não é que eu sou o pecador, eu sou o pecado. O pecado está em mim. E é interessante que Paulo vai fazer ali, Pedro fala isso, que Paulo é muito inteligente, né? É difícil entender as palavras do apóstolo Paulo, mas ele faz um jogo ali que ele fala assim, bem, se o que eu quero eu já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí tem que conversar com Paulo, né? Porque ele é difícil. Mas é isso, então já não é nem questão da vontade. É questão de quem eu sou o pecado, eu nasci pecado, né? Eu nasci em pecado.
Mas aí, diante dessa pergunta, e diante do pastor Pedro, como que o pastor Pedro então coloca isso a nós como comunidade? O próprio Paulo também nos responde. E aqui eu vou ler na minha Bíblia, gostaria que os irmãos acompanhassem, ou na projeção na Bíblia de vocês. Eu vou ler o texto de Paulo, escrito aos Gálatas, capítulo 5, 16 a 26. Eu vou ler na minha Bíblia, que é a mensagem, né? Eu achei muito interessante aqui, porque a Bíblia, a mensagem, como é que se fala? Ela traz uma linguagem, né, um pouco romantizada, mas atualizada, sem a gente perder a essência. E ele fala assim, Gálatas 5, 16 a 26. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Aqui Paulo está fazendo um resumo do que ele falou ali atrás. Para você entender aqui, por que Paulo fala, vivam nesta liberdade, ele já se referiu a esta liberdade ali atrás. Ele está falando assim, se vocês já foram livres da lei, não retornem à lei, mas também não usem dessa liberdade para praticar o mal. E aqui ele continua falando, pois há em nós uma raiz de egoísmo, que guerreia contra a liberdade do espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Agora, a partir do verso 19. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o bem. Desculpa, irmãos. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem lhe entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de paixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Esse aqui é o texto, a mensagem. Eu achei bem atual para a gente, né? Para a gente pegar bem o mundo em que nós vivemos hoje. Então, respondendo àquela pergunta, como que o pastor Pedro coloca diante de nós o ragu? E pegando a resposta de Paulo, Paulo fala o seguinte: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa é a tradução tradicional, né, da Bíblia. Então, qual que é a resposta, ou qual é o precedente ao ragu? O que eu preciso olhar, ou ao que eu preciso me atentar para que a minha vida produza o ragu? Andai em espírito. Irmãos, não há outro jeito de eu amar, de eu ser generoso, de eu ser uno e de eu ser hospitaleiro, se eu não estiver andando em espírito. Então essa é a resposta que nós colocamos lá no início. Então a resposta ao antecedente ao ragu deve ser
andar em espírito. A nossa igreja, a nossa comunidade precisa andar em espírito. E aqui, eu já vou entrar nos profetas, vou começar com o profeta Jonas, mas antes de entrar nele, eu fiz aqui um paralelo entre o andar em espírito e a virtude. Eu quis fazer isso aqui, porque eu acho interessante passar para os irmãos refletirem. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pode pensar ou refletir, peraí, mas eu conheço pessoas que não são cristãs e elas amam. Eu conheço pessoas que não são cristãs e são generosas. Como que eu respondo a essa pergunta? Como que eu me coloco diante dessa aparente contradição ou dessa dialética aí? Qual resposta que você dá? Vira para o seu irmão do lado, brincadeira. Mas pense em você aí, qual resposta que você dá? Se alguém te questionar, fala assim, pô, beleza, mas eu não vou estereotipar ninguém aqui, porque senão vai ficar errado hoje em dia. Mas digamos que você conheça uma pessoa lá e tal, ela é estranha, mas ela ama, ela é generosa. Irmãos, aqui existe um ponto que é muito legal, e eu sempre me questionei muito acerca disso. Existe aqui uma contraposição, e eu vou usar aqui a teologia católica, que fala entre a diferença ou o conflito entre virtude e instinto. Como diria o pastor Tiago, virtude vem do latim virtus. Achei legal porque tem um carro, agora não é o Virtus, acho que tem, não é da Volkswagen. Então virtus, é virtude em latim. E fala o seguinte: a virtude seria uma qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente humana. Então só o ser humano pode ser virtuoso, ausente nos outros animais, os quais são regidos apenas pelo instinto. Então, em contraposição à virtude, eu tenho o instinto. É uma disposição estável de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Agora, são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem. Então, é uma disposição adquirida de fazer o bem. E se aperfeiçoa com o hábito. Na tradição católica, e aqui é um ponto muito legal e muito importante, a tradição, a teologia católica, ela se escora muito na salvação pelas obras. E aí, dentro da salvação pelas obras, há as virtudes divinas e as virtudes humanas. As virtudes divinas estão lá descritas por Paulo naquele texto que ele fala assim: no fim sobrará a fé, a esperança e o amor. Então, a tradição católica, a teologia católica entende que essas virtudes, elas provêm de Deus para o ser humano. Já as virtudes humanas seriam prudência, justiça, fortaleza e temperança. Aqui eu vou fazer, expor aos irmãos o que eu refleti acerca disso, a minha análise. Eu entendo que nesse ponto é importante observar que a virtude, sim, ela nasce de Deus, como diz a tradição católica, para que ela seja verdadeira e eficaz. Quando eu pratico bem, todo bem, ele provém de Deus. Quando eu pratico bem, eu estou sendo levado, consciente ou inconscientemente, a fazê-lo. A fazer o bem, eu estou sendo levado por Deus. Essa virtude vem de Deus, que habita em mim. E Deus usa diversas pessoas para fazer isso. Deus usa diversas pessoas. E é isso que nós vamos ver com o profeta Jonas. Inclusive, Deus usou Jonas de uma forma muito intensa. Agora, dentro dessa virtude que provém de Deus, ela faz nascer
em nós, ou ela deve fazer nascer em nós, e aí que eu acho que é o grande diferencial, a nossa consciência da nossa incapacidade de autorremissão. Significa que eu não vou alcançar o favor de Deus pelas obras que eu faço. Eu não vou tocar o coração de Deus pelas obras que eu faço. Por quê? Porque o que eu sou, ou o que eu vou vir a ser, a minha salvação, ela é pela graça de Deus. É graça. E aqui está o grande ponto, e ele é difícil da gente enxergar, porque ele é tênue. Mas, irmãos, eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou resgatado, eu sou perdoado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, não há nada que eu possa fazer para ser perdoado. A partir dessa consciência, as virtudes de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a produzir em mim frutos, porque eu me reconheço incapacitado. Eu me reconheço incapaz de estar diante de Deus. Eu me reconheço incapacitado de estar diante da cruz dele. E a pessoa que pratica isso porque o Espírito Santo de Deus levou ela a praticar, porque Deus praticou, porque o seu hábito vai criando nela, mas ela não tem a capacidade ou não entende o perdão de Deus e a cruz. Aí, meus irmãos, é com Deus lá. Eu não sei, não sei. Eu tenho um grande amigo, né, que é até incomum de alguns aqui nossos, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E ele tem ele pratica outra religião, né, e ele está diante de um outro Deus. Mas, irmãos, eu não julgo, não vou julgar. Aí é com Deus, é com Deus. Eu não julgueis para não sejais julgados. Porque eu tenho conhecimento de Deus. E eu tenho que pensar que esse conhecimento que eu tenho de Deus, ele impõe sobre mim uma maior responsabilidade. Na verdade, eu olho isso pela uma outra perspectiva. Eu olho isso falando, se eu conheço a Deus, sei do sacrifício dele, eu tenho mais responsabilidade até do que um amigo meu que ainda não foi alcançado por esse sacrifício de Deus, por esse amor de Deus. Então eu não vou entrar. Beleza, irmãos? Alguma questão? Então, feito esse parênteses, né, só essa divagação aqui rápida, né, vamos entrar agora dentro dos profetas menores. Então nós fizemos aqui uma grande introdução falando que eu por mim mesmo não posso produzir os frutos do Espírito, porque são fruto do Espírito Santo de Deus. Então eu não posso produzir o ragu. Então eu tenho que antes de querer produzir o ragu, me encher do Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que habita em mim que produzirá os frutos do ragu. E aí, eu vou pegar aqui primeiro o profeta Jonas. E eu tenho ele como um exemplo de quem não se deixou moldar pelo Espírito Santo de Deus.
na parte da salvação eu parei. Antes, né? Na parte da salvação eu não entrei. Na vida, em termos práticos, eu tenho que, naquele texto de Romanos, capítulo 1, e o justo viverá pela fé. Eu tenho na minha vida, e aí foi uma experiência bem pessoal, eu passo para os irmãos, não como... Eu passo como experiência pessoal minha e não como uma regra. Aquele texto, quando fala assim, e o justo viverá pela fé, eu entendi ele quando eu fui ensinar a Gabriela a andar de bicicleta. Eu estava segurando no cilim atrás dela, para que ela mantivesse o equilíbrio. E ela ia pedalando. E ela pedalava tranquila, fazia as curvas, tudo direitinho. Porque ela tinha uma segurança de que eu estava no controle, eu estava ali. Ela tinha fé de que o pai dela estava ali. Essa é a vida do justo. O justo viverá pela fé. Eu vivo sabendo que Deus está ali no controle. E eu deveria viver sabendo que tudo que acontece está no domínio de Deus. Eu deveria saber que o sacrifício de Jesus na cruz restabeleceu a minha ligação com o Pai. Eu posso estar diante dele pelo sacrifício de Jesus. Eu, como justificado, eu tenho um amor, eu reconheço o amor de Deus por mim, que me constrange. E caminhar em Deus me traz essas satisfações. A cada dia eu vou caminhando com Deus e vou vivendo com Ele. Eu acho que essa é a grande diferença de quem tem a consciência da cruz, tem a consciência do amor, tem a consciência de que eu vivo pela fé. Agora, há pessoas, no exemplo da Gabriela, que acham que estão andando de bicicleta porque ela está pedalando. Acha que está andando de bicicleta por ela mesma. Acha que ela é capaz de fazer as curvas, é capaz de enfrentar as dificuldades. Ela é capaz de sair na rua, pedalar sozinha. Ela não sabe que tem alguém ali atrás. E o que diferencia para mim é que quando eu vivo por mim mesmo, a luta, os desafios, eles tendem a me engolir. Porque a vida, ela se sobrepõe, ela cria dificuldades. E aí eu pratico bem, eu tenho virtudes, mas eu não tenho a consciência do perdão, da minha remissão. Você entendeu? Não.
Você tem direito a mais uma pergunta só hoje. Aí acabou. Não, muito bom, eu dizer exatamente, cara. Assim, então, só fechando, então assim, eu vejo essa diferenciação da consciência e aí da justificativa pela fé. Então, assim, existem as pessoas virtuosas. E aí entra nesse ponto que você falou. Nós, como cristãos, eu entendo que a gente tem que levar essa mensagem do sacrifício de Jesus à cruz, sim, de chamar as pessoas ao arrependimento. Como dizia João Batista, arrependei-vos. Arrependimento. A igreja deve, sim, a grande diferença da ONG para a igreja é que nós primeiro pregamos o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. E ajudar o irmão é um resultado, é uma consequência da nossa salvação, do amor de Deus que me inundou. Eu não posso inverter. Eu acho que o grande problema do mundo hoje é que nós invertemos situações e geram uma consequência gigante lá na frente. Eu dou um exemplo, eu acho que todo mundo já ouviu, mas eu vou repetir aqui. Na época, eu já fui policial civil e eu fazia o teste de balística. Teste de balística é um nome bonito, né? Eu fazia o teste de eficiência da arma lá que a gente aprendia. E lá na roça onde eu trabalhava, lá em Carangola, tinha muita garruchinha de 2 canos, sabe aquelas pequenininhas de 2 canos, 22. E aí você olhava assim, os caninhos eram reto. Aí eu ia para o pátio lá atrás, tinha uns carros apreendidos, e eu municiava e começava a atirar no muro. Só que eu olhava lá no muro, não tinha marca nenhuma. Dava os tiros de 22, não tinha marca. Eu falei, uai, mas pra onde que está indo esse negócio? Aí um detetive mais velho veio correndo atrás de mim. Nego, você está quebrando os vidros do carro tudo lá, ó, o tiro está batendo lá. Ó. Por quê? Porque um pequeno desvio aqui no início, cara, lá na frente, é gigante. A gente não pode perder a nossa voz de profecia, de profetas de Deus. A igreja é a voz de Deus no mundo hoje, de pregar o pecado, de denunciar o pecado, que todos nós, não importa se a pessoa é boa, ela precisa conhecer o amor de Deus, ela precisa se arrepender, ela precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Isso aí, eu acho que é a nossa missão, o reino de Deus está sendo chegado a nós, é isso, entendeu? É esse ponto mesmo. Então, seria essa questão. E aí, hoje, realmente, a gente erra alguns alvos, e uma coisa que eu costumo falar, falei até para um amigo meu aí esses dias, porque chegou uma pessoa aqui na porta da igreja pedindo dinheiro a ele já estava dentro do carro. Aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, a resposta correta a essa situação não é você dar dinheiro. A gente não nega que há um problema ali, mas a resposta a esse problema naquele momento não era dar dinheiro. Então eu acho que muitas das vezes nós temos problemas como sociedade, como igreja, mas apresentamos respostas erradas. Entendeu? Eu acho essa a questão. Então são 2 pontos. Primeiro, que eu acho que a gente desvia um pouco aqui no início e erramos muito lá no final, às vezes até com boas intenções. E segundo, eu acho que nós devemos prestar atenção porque cada situação exige uma resposta. E assim, eu tenho que dar à situação a resposta correta. Entendeu? Eu não posso dar... dentre as respostas, eu tenho que escolher uma e dar a resposta correta. E nem sempre a resposta correta é ajudar. Aí, ficou um pouquinho? É porque você falou bem e ficou bom. Mas aí, retornando aqui, eu vou puxar aqui de volta. Por quê? Eu vou dar o exemplo do filho pródigo. Imagina hoje, a seguinte situação. Você tem um filho. Não vou falar o Lucas, que o Lucas já está um pouco mais velho, mas digamos que fosse o Lucas com 18 anos de idade. Fez 18 anos de idade, ele bate lá e fala, pai, me dá um dinheiro aí, que eu quero ir para o Rio de Janeiro, vou morar lá no Rio de Janeiro, pai. E não quero ver mais a sua cara. Aliás, pai, eu queria que você tivesse morto,
Porque pedir herança por antecipação naquela época era desejar a morte do próprio pai, né, do patriarca. Eudes, qual que seria a resposta socialmente correta que você deveria dar ao Lucas? Lucas, vem cá, meu filho. O que está faltando na nossa casa, Lucas? Você tem tudo. Você tem até um Fusca. Você tem um Fusca, você tem comida, você tem cama, você tem roupa lavada, você tem amor. O que está faltando? Por que eu errei, Lucas? Em que eu errei? Para você querer ir para o Rio de Janeiro? Não seria essa a resposta correta hoje em dia? E qual foi a resposta que o pai deu? Está aqui teu dinheiro. Vai e viva a sua vida. Eu não tenho dúvida que se nós fizéssemos isso hoje, a gente ia ser o quê? Criticado pela resposta que a gente está dando. Entendeu? A resposta. As pessoas não aceitariam essa resposta. Se você fosse fazer o que Abraão fez com Isaac, provavelmente você sairia preso. Então, quais são as respostas que nós damos? Só que, qual que é o grande diferencial ali? É a relação que existe com Deus, a relação de Abraão com Deus, a relação do pai com Deus. Ele sabia que não existia nada melhor no mundo do que o que o filho ofereceu aqui. E ele deu o melhor que ele tinha, que era a educação, e deixou o filho ir. Tanto que o filho fala, né? Vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os escravos são melhores tratados do que eu. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as respostas que a gente dá hoje às circunstâncias. Não estou falando para a gente abandonar os filhos o tempo inteiro, mas que a gente tem que saber responder, tem que saber responder. E tem que tomar cuidado com as nossas respostas. Claro, duas. Não, duas só. Só duas perguntas. Obrigada. Eu queria acrescentar o meu ponto de vista. Pode? Claro. Eu, em relação à questão das práticas de bondade, de atos de justiça por incrédulos, eu penso que isso são trapos de imundícia para Deus. Que o que importa ao Senhor não são as obras exatamente de bondade, mas a natureza, né? E aí onde você falou, é a relação com Ele. Quando Deus criou a humanidade, Ele era o Senhor. E essa rebeldia de querermos, no nosso orgulho, sermos os senhores, é que é a grande diferença, né? Então, a minha percepção é de que o não crente que pratica atos de justiça, ainda que os atos em si reflitam o único que é bom, que é o Senhor, aquilo ainda vem de alguém que diz não a Deus e que não quer um relacionamento com Deus e que não quer Deus como Senhor de sua vida, que é o que realmente importa. Então, assim, a diferença para mim não são exatamente nos atos. Porque até teve uma experiência, o Pedro me contou, de que deixaram o homem assim, uma experiência científica não, foi uma releitura histórica que homens largados ao próprio instinto ainda são capazes de fazer bondade. No campo de concentração, Viktor Frankl, que é um autor que a gente conhece, ele observou que nas situações de extrema ausência de qualquer motivação para o bem, o homem ainda conseguiu fazer atos de bondade. Então, os homens sem Deus, ainda por uma fagulha do reflexo
divino ainda conseguem fazer uns atos de bondade, mas eles são, por natureza, pecadores, condenados, rebeldes, desobedientes ao Senhor. Porque o que Deus busca não é reflexos de bondade, ou extrema bondade, ou extrema caridade. O que Deus busca é relacionamento com o homem, que reconhece que Ele é o Senhor. Sim. Então, isso, para mim, é o que faz toda a diferença quando você enxerga um cristão convicto e rendido aos pés de Cristo e um que não é. Que foi até o que Paulo reconheceu também. Perfeito. Exatamente. Eu não estava querendo entrar nesse aspecto da salvação, porque aí eu teria que caminhar com outras considerações. A ideia era mais ou menos mostrar a questão da virtude dentro da teologia católica que vem de Deus. E a gente reconhecer que todo bem proveria de Deus, igual você falou. A questão da salvação, aí eu não entraria, mas é isso aí, exatamente. É bem também, né, dentro do que você colocou, né, a questão da necessidade de nós, como igreja, estarmos levando o evangelho de Cristo, o reino, né, e diferenciando das organizações, né, seria mais ou menos isso. Então, beleza, gente? Alguém mais gostaria de comentar? Alguém mais? Tranquilo? Aqui, pega o microfone. Só respondendo ao Eudes, eu já caminhei em alguns lugares e eu vi algumas igrejas em si. Elas não reprimem dizendo que isso está errado ou aquilo está errado, porque não é lucrativo. Vai todo mundo embora. Se eu dizer, você está pecando, não faça isso, está ruim, é do meu jeito. Eu sou o meu Deus. Por isso. Já faz uma análise bem direta, né? Exatamente. Infelizmente, né, a vida virou, como o pastor Pedro fala, consumismo, né? Hoje nós consumimos shopping, relacionamentos, igreja, casamentos, amigos, como nós consumimos roupa, né? E é exatamente nesse ponto também. Mais algum irmão gostaria de falar? Que é interessante, né? Porque é engraçado, mas às vezes quando você verbaliza, o seu pensamento ele começa a ficar mais sólido, né? Às vezes quando a gente está só no pensamento, fica algo meio abstrato. Beleza, irmãos? Podemos conseguir, então? Já caminhando para o final? Que a Natália falou que eu não podia passar de meio-dia, não é? Vamos lá, gente. Então, aqui, retornando ao nosso tema, como Deus age em nós para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. E aqui eu vou pegar o profeta Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, eu não vou me ater a isso. Vamos prestar atenção que Jonas foi trabalhado por Deus de forma intensa e dura, mas não se deixou moldar pelo Espírito Santo de Deus. É uma afirmação difícil, mas eu vou fazer ela e depois vou defender. Meus irmãos, quando eu lembro de Jonas, eu lembro de uma ilustração que eu ouvi uma vez do pastor Ivênio. Não sei quem conheceu ele, né? Ele está morando em São Paulo agora. Eu ouvi uma ilustração dele que eu achei fantástica. Ele falou, e aqui eu vou falar sobre a têmpera das pessoas, né? Porque Jonas foi trabalhado por Deus de forma intensa e dura, mas não se deixou moldar pelo Espírito Santo de Deus. O Ivênio conta que antigamente, antes que existissem borracheiros nas beiras das estradas do caminho, existiam os ferreiros, né, que trocavam a ferradura dos cavalos. E aí um dia tinha um cavaleiro passando e o cavalo dele perdeu a ferradura. Então ele parou num desses ferreiros. E aí ele viu que o ferreiro pegava umas ferraduras, colocava no fogo, voltava, batia sobre elas, algumas ele jogava numa pilha e outras ele jogava em outra pilha. E ele trabalhava assim. E enquanto um outro ferreiro estava trocando a ferradura do cavalo dele, ele estava observando isso e ficou observando.
botava no fogo, malhava uma pilha e outra pilha. Aí, ele, curioso, perguntou a esse ferreiro, falou assim: qual o critério que você usa para colocar umas ferraduras numa pilha e outras ferraduras em outras pilhas? Ele falou assim: eu pego a ferradura e coloco no fogo para que aqueça e eu possa experimentar a sua têmpera, saber se ela pode ser malhada, se ela pode ser moldada. As que eu não consigo moldar, as que eu não consigo mexer, eu jogo na pilha das inúteis. E aquilo falou profundamente aquele cavaleiro. E ele falou para Deus assim: Senhor, coloque-me no fogo, malhe sobre mim, mas não me jogue na pilha dos inúteis. Aqui, o que eu estou falando é que parece que Deus coloca Jonas no fogo. Depois ele malha sobre Jonas. Mas parece que Jonas não se deixou moldar. Jonas, como nós estudamos aqui, depois você pode ler em casa, eu não vou ler por causa da hora, em 2 Reis 14, 23 a 25, Jonas pregava a sua mensagem ao reino do norte. E ele tinha uma mensagem de prosperidade, de restauração e de esperança. Ou seja, era uma profecia agradável de se transmitir. E essa profecia, depois a gente viu que ela se realizou no reino de Jeroboão II. Ele restabelece os muros de Israel, de Belém, de Israel, e restabelece as fronteiras, os muros não, o muro é em Jerusalém. Ele restabelece as fronteiras de Israel, na época do profeta que nós vamos ver mais na frente, que é Oséias. Então, o que acontece? Meus irmãos, Jonas tinha plena consciência de quem ele era. Vou pedir para você abrir seu livro, sua Bíblia, no livro de Jonas. Nós vamos pegar apenas alguns versículos aqui. Mas Jonas tinha plena consciência de quem ele era. Jonas tinha plena consciência de quem era Deus. Quando Jonas é chamado por Deus a pregar contra os ninivitas, que era o povo inimigo deles, que eram os assírios, quando Deus chama Jonas a pregar aos ninivitas, Jonas entra num barco e ele foge em direção a Tarso. E aí o que acontece? Irmãos, no meio do caminho vem uma grande tempestade. E como que Jonas está? Dormindo. Jonas, ele desobedece a Deus de forma tranquila. Tranquila, sem peso na consciência. Estava dormindo. Na verdade, ele queria que Nínive fosse destruída. Essa é a verdade. Ele não concordava com Deus. Versículo 9. Se eu não me engano, capítulo 1 ou 2, os irmãos confiram, eu acho que é o 1. Ele fala assim: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha a consciência desse homem. A gente estava discutindo questão de consciência, Olha a consciência desse homem. Eu sou hebreu. Só aqui ele já falou muita coisa, Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Versículo 10. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que tu fizeste isso? Não vou entrar nessa questão Vivi, não vou entrar nessa questão Eudes. Não vou, entendeu? Não dá. Eu não tenho capacidade. Mas, irmãos, são crentes, são tementes a Deus, são hebreus esses marujos? Não. Mas o Espírito Santo de Deus entra de uma forma, olha o convencimento.
Olha o que esses homens afirmaram. Por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele já tinha declarado. Meus irmãos, olha, né, pessoas que não conhecem, entre aspas, o Deus hebreu. Mas olha o temor, a Bíblia fala, com grande temor. Na sequência, podemos constatar que Jonas não se arrepende verdadeiramente. Olha só que interessante. Aí está lá, o que Jonas fala? Me joga para fora do navio. Aí os marinheiros pegam ele e jogam para fora mesmo. Só que quando joga para fora, e aí é uma questão muito humana, né? A morte por afogamento é uma das piores formas, né, de se morrer. Aí bate o que em Jonas? O desespero. E aí Jonas faz uma oração linda no capítulo 12. Vem um grande peixe e engole Jonas. Ele faz uma oração de dentro do grande peixe. E é uma oração realmente muito bonita. Eu vou ler só um pedaço aqui. Então, na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno. Desesperado, em profunda angústia, orei ao Eterno, e ele me respondeu. À beira da morte clamei socorro, e ouviste o meu grito. Então aqui é a oração de Jonas, é uma oração de alguém temente a Deus e consciente. Só que o que acontece com Jonas? Ele é cuspido, né? Ele é vomitado, e aí sim ele vai para Nínive, né? Por livre e espontânea vontade, né? Livre e espontânea pressão, ele vai para Nínive. Chega em Nínive, qual que é a mensagem que Jonas passa? Em 40 dias, Nínive será destruída. Ele percorre a cidade falando só isso. Uma cidade assíria, que tinha como deuses Baal e Azarote. Ele percorre a cidade falando só isso. Em 40 dias Nínive será destruído. Em 40 dias Nínive será destruído. Essa Nínive fica na região hoje onde é o Iraque. Não sei se os irmãos lembram, na Guerra do Golfo, uma das cidades bombardeadas foi Mossul. Seria a antiga Nínive. É Nínive, Mossul. E ele fala isso. Em 40 dias Nínive será destruído. O que acontece com aquele povo? Aquele povo que tinha outros deuses. Aquele povo ateu que não acreditava em Deus. O que acontece? Um profundo arrependimento. O rei de Nínive declara... eu esqueci a quantidade de dias, mas de jejum, pano de saco, incluindo os animais. E qual que foi a reação de Jonas, profeta de Deus? Revoltado. O que Jonas faz? Sobe para o alto de um morro e fica esperando o quê? A destruição de Nínive. E aí Deus ouve o clamor daquele povo e perdoa Nínive. Não destrói. Como que Jonas fica? Se eu não me engano, capítulo 4. Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Então orou ao Eterno. Ó Eterno, eu sabia. Quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que fugi para Tarse. Sabia que tu és Deus de graça e misericórdia em pessoa, que és rico em amor, que perdoa com tanta facilidade, que estás sempre disposto a mudar os teus planos de castigar por muito pouco. E aí Deus faz nascer em Jonas o quê? Nas costas dele uma abóbora, né? Abobeira? Aboreira, isso. Aí nasce. Aí faz sombra para ele. Chega no dia seguinte, morre. E ele fica revoltado, né? E aí o final do livro... então o Eterno disse, você sente tanto por uma simples planta ter morrido, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela. Você nem ao menos plantou ou regou para que ela crescer. Ela surgiu de noite para o dia,
Por que então não deveria eu sentir pena de Nínive, essa grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não conseguem nem diferenciar o certo do errado? Isso para mim, isso para não falar de todos aqueles animais. Assim, o livro aqui não fala. Eu não sei se depois disso tudo, qual foi Jonas, né? A gente não sabe. Mas até aqui, até esse momento, Jonas não se deixou moldar pelo Espírito Santo de Deus. Jonas, ele foi usado por Deus, profetizou e salvou uma cidade, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Não conseguiu ouvir a voz de Deus para si mesmo, até onde a gente veio aqui no livro. Agora a gente vai passar para o segundo profeta que nós vamos trabalhar hoje aqui, já encerrando, que é o profeta Oséias, irmão do Eudes, né? Então, olha só, Oséias já foi um homem que se deixou moldar pelo Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, irmãos. E aqui a gente já está caminhando para o fim, para a gente terminar aqui. Nós já estamos cerca de 200 anos à frente de Jonas. O povo de Israel está prestes a ser eliminado de sobre a terra. O povo de Israel foi eliminado. Quem sobrou foi o povo do sul, que vai ser levado cativo em pouco tempo para a Babilônia, que é o povo de Judá. Aqui a gente entende um pouco da briga, né, entre samaritanos e judeus. Por quê? Porque o samaritano é o que se misturou. O povo samaritano acabou, foi extinto aqui. O que acontece? Oséias estava vivendo a época de prosperidade do profeta Jonas. Estava tudo bem lá, aparentemente. Igrejas cheias, povo rico, um rei que era austero, tinha expulsado os assírios, que era Jeroboão II. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem toda essa situação. Só que, como foi denunciado pelo profeta Amós, o profeta Amós denunciou o quê? A desigualdade social, a grande desigualdade social que tinha. E aí vem o profeta Oséias. Só, irmãos, agora é que a gente vai fazer o link com o andar em espírito. O profeta Oséias, antes de profetizar ao povo de Deus arrependimento, o profeta Oséias precisou passar pelo molde, pelo fogo de Deus. Precisou ser moldado por Deus, precisou ser preparado por Deus, para que ele primeiramente entendesse a mensagem que ele iria transmitir. Quando eu fiz esse estudo aqui, eu lembrei do pastor Pedro, que ele falou que às vezes Deus nos permite passar por certas situações para que a gente possa abençoar outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu com o profeta Oséias. Deus chama Oséias e manda que ele pegue como esposa uma prostituta. Oséias, você vai lá e vai tomar por esposa uma prostituta. E vai ter com ela filhos da prostituição. Você vai sofrer na carne o que eu sofro com o povo de Israel. Que durante o reinado de Jeroboão II, se converte, se prostra diante dos altares de ouro, que foram construídos por Jeroboão I, quando ele rompe o reino. Esse povo me trai. Eu que dei tudo a eles, esse povo me trai. E você, para falar a minha palavra, você vai ter que sentir primeiro na carne o que eu estou sentindo. E você não apenas vai pegar uma mulher de prostituição, ela vai ter filhos da prostituição. E mais, ela vai te abandonar. E mais, ela vai voltar à prostituição. E mais, você vai lá buscá-la. E mais, você vai amá-la. Esse foi o fogo, essa foi a preparação do profeta Oséias. E mais, Oséias, você vai amá-la.
Se você lê o livro de Oséias, se eu não me engano, são só 6 capítulos. Não, são mais, né? Ele é maior. Você vai ver que ali é o tempo inteiro uma dialética, né? Entre o amor, o ódio, há um conflito. E Deus ama Israel de uma forma tão intensa, que dá nele o desespero ao ele ver Israel na situação em que estava, e sabendo que ia ser destruída. Tem um texto que eu vou ler para os irmãos agora, já encerrando mesmo. Olha que interessante. O culto a Baal e a Astarote caracterizavam a crescente degradação do povo de Israel, mediante sacrifícios de crianças vivas e prostituição cultural, com rituais de sexo e sensualidade. A idolatria estava tão enraizada que a situação do Reino do Norte era desesperadora. Nesse contexto, o livro de Oséias se torna um apelo agoniado pelo arrependimento e a conversão ao verdadeiro e único Deus nos momentos finais do Reino de Israel. Meus irmãos, Deus pega Oséias. Deus faz ele sentir toda a dor da traição, toda a dor do adultério, de ter filhos de prostituição e mais, de ser ridicularizado. E aqui é um ponto, irmãos, imagina Oséias, ele saindo de casa para ir buscar a esposa no prostíbulo, e os amigos dele olhando e falando, né? Devia estar falando algumas coisas para Oséias. Agora, presta atenção em Oséias, que sabia que estava passando por tudo isso para ser moldado por Deus para profetizar para esses que estavam escarnecendo dele. Ele poderia virar para ele e falar assim: rapaz, eu estou sofrendo isso tudo por vocês, porque Deus está fazendo comigo o que ele está sentindo em relação a vocês. Isso, meus irmãos, é ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é andar em espírito. E Oséias, diferente de Jonas, ele se prostra. Ele compreende a mensagem que ele tinha que levar ao povo, ele compreende o povo de Deus. E ele se rende a Deus e se permite moldar por Deus. E, encerrando, respondendo a nossa pergunta inicial, após todo o tratamento de Deus e a completa submissão ao Espírito Santo de Deus, o profeta Oséias estava pronto para amar, ser generoso, ser uno e ser hospitaleiro. Então nós, como igreja, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos ser moldados por Deus como comunidade. Precisamos andar em espírito, para que aí sim Deus produza em nós e no meio de nós o nosso ragu, que é o nosso desejo, né, como comunidade. Nós vamos encerrar. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de falar, né, alguma coisa. Senão a gente vai encerrar. Você ora para a gente? Senhor Deus querido, nos ajuda a viver em espírito. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a limpar a lente dos nossos óculos, dos nossos binóculos. Nos ajude, Senhor, a tirar a sujeira que está no nosso coração, na nossa mente. Nos dê força, Senhor. Nos dê força e coragem para enfrentarmos, Senhor, os desafios que essa vida moderna nos impõe. Nos dê força, Senhor, para sair um pouquinho do Instagram, do Facebook, do cinema, das séries. Oh Deus, do trabalho, dos estudos seculares, da busca frenética pelo prazer,
do nosso lazer. Nos ajude, Senhor. Temos a coragem para que o Teu Espírito nos revele qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nos ajude a enxergar o mundo com os Teus olhos, Pai. Nos ajude. Oh, Deus, que nós tenhamos a convicção que Jonas tinha do Senhor. Ele te conhecia, ele sabia, e ele se posicionou, mesmo que equivocado, errado, ele se posicionou porque ele te conhecia. Nos ajude, Senhor, a conhecer o Senhor assim como Jonas. Também, Senhor, nos dê essa capacidade do profeta Oséias de reconhecer, ainda no nosso tempo, o amor que o Senhor tem pela humanidade. Oh Deus, que agora, quando a gente vê o mundo se perdendo, esse mundo tão rebelde, Senhor, tão rebelde, eles buscam o prazer de forma desenfreada. Isso está visível nas ruas de Belo Horizonte, nesses dias, até o Carnaval. A gente vai ver isso o tempo todo, Pai. As pessoas se fantasiam porque não dão conta de viver com a vida real. Elas querem ser o que elas não podem ser, Pai. E o diabo as cega. Elas praticam atos de bondade, mas não com a alma. Elas praticam atos de bondade querendo reconhecer, Pai, em si mesmas semideuses. Eu concordo com a nossa irmã Viviane, com a leitura que ela fez. Eu concordo, Pai. Ô Pai, também eu concordo com a palavra do Neuber, quando ele falou que a gente não deve julgar para não ser julgado. Pai, mas como não julgar esse mundo, Pai? Como, Pai? Esse mundo está perdido, Senhor. As pessoas se afastam do Senhor. A nossa igreja, a igreja evangélica do Brasil, tem se afastado do Senhor, Pai. Eles vendem o Teu evangelho. Eu sei que a Tua palavra diz que isso aconteceria, mas é tão ruim ver isso, é tão ruim, dói na minha alma, e eu sei que dói na alma de muitos irmãos meus, Pai. Mesmo sabendo que o Teu juízo virá sobre a terra, eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse diferente na minha vida, Pai. Eu quero dar conta. Eu quero dar conta de enxergar o mundo com os Teus olhos. Como nesse exemplo que o Neuber mencionou aqui, Pai. Eu não quero ser uma ferradura julgada no lugar dos inúteis. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Ô Senhor, eu quero ser aprovado pelo Senhor. E eu luto. O Senhor sabe que eu luto. Não é retórica. Eu não estou falando aqui para os meus irmãos. Eu estou falando com o Senhor. Eu luto. E eu sei que meus irmãos também lutam, querendo ser pessoas melhores. Nós queremos ser pais melhores. Nós queremos ser filhos melhores. Nós queremos ser irmãos e amigos melhores. Mas é preciso, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude para nós sermos de fato melhor para o Senhor, Pai. Porque no final de tudo é, como a Viviane falou, tudo é trapo de imundícia, tudo é feno e palha, e tudo será queimado, Pai. Mas nós retornaremos para o Senhor, porque a Tua palavra diz que o nosso corpo é pó, e ao pó retornará, mas o nosso espírito voltará para o Senhor que o deu. Ó Senhor Jesus Cristo, vem sobre nós o Teu reino, vem sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções. Venha sobre a nossa igreja, Pai. Nos ajude, Senhor, a viver o Ragu. E como o Neuber disse, que o que antecede a essas práticas de bondade, de generosidade, de amor, é o habitar do Teu Espírito em nós. E o habitar do Teu Espírito em nós tem que ser o suficiente para nós, Pai. Não o nosso casamento, não o nosso lazer, não o nosso trabalho, aquilo que nós podemos fazer, mas o Teu Espírito em nós. Derrama a Tua graça sobre cada um dos meus irmãos aqui, Pai.
Traga um avivamento sobre essa igreja, um despertamento espiritual, para que nós sejamos o farol para esse mundo. Incomode, Senhor, as pessoas que durante esses dias de festas vão passar e olhar para esse nome aqui dessa igreja, onde está escrito Betel, a casa de Deus, Pai, que eles reconheçam em nós a tua morada, a tua casa, Pai. E ajude-nos, Senhor, a vencermos a nós mesmos, a vencermos as nossas paixões, que são trapos de imundícia, Senhor. Oh Deus, nos ajude a viver o melhor do Senhor, nos ajude a desfrutar da vida, mas a partir do teu olhar, já regenerados, como nós aprendemos aqui nessa manhã. Oh Senhor Jesus, venha sobre nós, nos dê um dia de paz, de alegria, de compreensão, de uma reflexão ativa, Senhor, onde nós nos desafiemos a nós mesmos e consigamos dizer não, não ao pecado, não à lascívia, não ao prazer fácil, que a gente consiga olhar para o Senhor e falar: Pai, o Senhor é o nosso Deus. Que nós possamos olhar para a humanidade que está caminhando para o inferno, perdida, Senhor, e pedir ao Senhor misericórdia, clamar ao Senhor e nos colocarmos, Senhor, na brecha para ajudar essas pessoas a te encontrarem, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Por favor, nos dê os teus olhos. Abra os teus olhos, os nossos olhos, assim como o Senhor abriu do profeta Oséias. Que a gente não precise passar por tanto sofrimento como Oséias passou. Nós nos lembramos do sofrimento de Oséias. Muitas vezes ele não queria ir atrás da mulher dele, e o Senhor mandou ele ir. Oh Deus, quanto sofrimento nosso irmão passou para compreender o amor que o Senhor sente por nós. Que nós não precisemos disso. Que a tua graça, que já foi derramada em nós, nos ajude, Senhor, a viver o teu evangelho como ele é. Oh Pai, te agradeço pela vida do Neuber, do pastor Pedro, do pastor Tiago, do Douglas, oh Senhor, do Farley, das pessoas que durante 2023 nos ajudaram, Senhor, a compreender mais um pouco sobre o teu amor estudando esses profetas. Continue conosco nesse novo ano, Pai, se revelando a nós, e nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Nós confiamos no Senhor, declaramos o nosso amor a Ti e dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus, venha e nos liberte desse mundo tenebroso, no nome de Jesus, amém.